Senhores, eu tenho certeza que poucos deputadas e deputadas têm consciência no que está sendo votado no dia de hoje. Vai ser a segunda vez na história em que esse plenário susta uma ação penal no Supremo Tribunal Federal. A primeira foi no caso do Ramagem, em que o Supremo derrubou em parte, porque tinha uma parte, eram 3 artigos, em que ele não tinha sido diplomado. Os senhores sabem do que ele está sendo acusado? A representação criminal foi movida por um senador. Uma queixa-crime e uma representação criminal. Alegou o senador Vanderlan Cardoso que sua honra foi agredida. Ele foi denunciado no Supremo pelos crimes de calúnia, injúria e difamação. Só isso. Aqui é verdade. O artigo 53, parágrafo 3º, dá direito a essa Câmara de sustar. Mas a Câmara tem que analisar os motivos. Vai sustar um processo de calúnia, de difamação, de injúria? Creio que só se houver exagero contra o deputado. Porque senão, pessoal, nós estamos confundindo imunidade parlamentar com impunidade. O que eu vou ler aqui, senhores, é de uma gravidade muito grande. Eu peço até que, se tem gente, criança, ligada na televisão, que os pais tirem. Mas os senhores têm que entender que, se votam nisso, o presidente Lula hoje falou que é o Congresso de mais baixo nível da história. É a confirmação cabal dessa fala do presidente Lula. Primeiro, em relação ao senador Vanderlan, diz ele, e não foi da tribuna, foi nas redes sociais, em Goiás, Vanderlan Cardoso e Cajuru, 2 vagabundos que viraram as costas para o povo em troca de comissão financeira. Comissão, não é, Vanderlan? Eu quero pegar a minha comissão, não é, Vanderlan? Isso aqui é uma acusação de corrupção. É um senador. Quer dizer que o direito à honra dele não vale mais? Ele não pode fazer uma representação criminal? Mas vamos, presidente Hugo Mota, sobre o que ele fala do presidente do Senado, Alcolumbre. Alcolumbre é uma escória. Ele é um cara que não tem medo de ser corrupto, de fazer negociação, de fazer promessas, de oferecer cargos. Então, ele é o cara certo para você cooptar pessoas corruptas, e aí continua em cima do Alcolumbre. Senhores, nós estamos falando do presidente do Senado Federal. E a acusação é de calúnia. Não existe mais o direito à honra. E ele continua. Esse sujeito, que existem várias petições no Supremo contra ele. Eu vou ler aqui o início. E aí, presidente Hugo Mota, que tirem dos anais, porque eu tenho vergonha até de ler isso aqui. Mas eu estou lendo porque eu quero que cada deputado e deputada saiba o que está fazendo. Porque senadores foram ameaçados por ministro da Suprema Corte. Mentira! Financiadores de senadores foram ameaçados. Outros senadores foram comprados com cargos em segundo escalão. Nunca se viu um sistema tão podre fazendo uma campanha para a presidência do Senado.
E, senhores, olha o nível. O Pacheco, à frente do Senado, continuará a arregaçar o cu dessa casa para que o STF continue a penetrar com a piroca ditatorial, senhores. Aí aqui não há calúnia, aqui não há difamação. Era isso é a PEC da blindagem. Eles vão mais à frente, deputado Pedro Campos. Fala a verdade, eu estou aqui envergonhado e enojado. Esse sujeito eu não falo com ódio e rancor. Esse sujeito falou da minha esposa aqui no Twitter. E não é só contra mim. Falando do trisal com a Columbre, com o presidente Hugo Mota. Falando de garota de programa, como se estivesse oferecendo ela como garota de programa. E eu juro que eu não estou falando isso por vingança, não. É porque isso aqui, pessoal, é passar dos limites completamente. Os senhores querem jogar a imagem dessa casa no ralo do esgoto. Depois de tudo isso, aí essa casa fica chateada quando fala que a imagem está ruim. Presidente Hugo, essa votação hoje aqui é uma vergonha. Como é uma vergonha também até agora Eduardo Bolsonaro não ter sido caçado por essa Câmara Federal. Ele lá fora, funcionários dele recebendo salário, dinheiro público, e o relator da Comissão de Ética pedindo arquivamento. Me desculpem, mas é uma vergonha Carla Zambelli continuar deputada federal do presídio na Itália, foragido. Senhores querem saber mais? Nesse caso do Gustavo Gaia e dessa agressão contra a Gleisi e contra mim, sabe quem está no Conselho de Ética? Eu. Ele foi arquivar o caso dele e abriram contra mim, porque eu fiz uma resposta naquele momento às alturas. Eu me lembro que encontrei um líder do PP, doutor Luizinho, que é meu amigo, no dia em que houve aquela agressão contra a Gleisi. E o doutor Luizinho disse, se fosse eu tinha perdido na cabeça, eu tinha ido para cima dele. Eu tinha ido para agressão física. Não, eu não fiz isso. Eu apelei para o Conselho de Ética. E o Conselho de Ética arquivou. Não, o senador Vanderlan Cardoso não fez isso. Ele acreditou na justiça. Fez uma representação criminal. De que adianta? Se os senhores aqui, no dia de hoje, fazem ressuscitar toda a lógica da PEC da blindagem. Olha, eu vou encerrar por aqui, trazendo essa minha indignação. Não é indignação por um parlamentar que foi agredido. São várias petições por atentado à honra no Supremo Tribunal Federal. Mas como um parlamentar que fica preocupado com a imagem dessa casa, que fica preocupado com a sequência de ações como essa, senhores, eu espero que cada um, no dia de hoje, pense muito nesse seu voto. Essa sessão está sendo realizada à tarde da noite, mas essa sessão, o resultado dela vai ter repercussão na sociedade brasileira. Eu encerro a minha fala dizendo que eu acho uma vergonha, mas uma vergonha inominável, a gente está apreciando esse escândalo que seria a aprovação dessa sustação da ação penal. Muito obrigado, senhores.